lá. A Bíblia diz que Saul está dormindo lá. Só que ele vai lá, resumidamente, pega a espada e corta apenas uma orla do manto de Saul. E isso vai pesar no coração de Davi. Porque a Bíblia vai dizer que ele corta lá e ele fica com o coração pesaroso. Porque ele tirou só um pedaço de pano. Mas se ele tivesse tirado um pedaço da pele de Saul, né? E a Bíblia vai dizer que Saul se levanta de lá. E Davi vai gritar, Davi vai se expressar para os soldados de Saul, para Abner. Vai se expressar como vocês guardam o rei de vocês. E a Bíblia diz que Saul reconhece a voz de Davi. Porque o nosso inimigo, irmão, vai chegar uma hora que ele vai reconhecer quem é Deus na nossa vida. Aleluia. Ele vai reconhecer. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Saul reconhece: és tu, meu filho Davi. Nós somos os filhos de Deus. E Davi vai dizer para ele: está aqui, ó. Eu poderia ter te matado, Saul, mas eu sei que tu é ungido. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Davi poderia ter matado. Sabe por que Davi não matou ele? Porque Saul, mesmo sendo desviado, mesmo sendo rebelde, ele tinha uma unção. Você está entendendo? Ele tinha uma unção. Davi, ele mesmo sabendo que Saul era desviado, mesmo sabendo que ele era rebelde, mesmo sabendo que ele estava fora do propósito divino, ele não vai ter coragem de matar Saul. Por quê? Porque alguém ungiu ele. Quem ungiu ele foi o Senhor também. E Davi respeita essa unção. Ele vai dizer: não toquei em ti, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele deu uma unção, vou respeitar a rebelde, mas deixa Deus tratar com ele. Deus vai tratar com Saul. Deus vai tratar. Ele é meu perseguidor, ele é meu inimigo, ele é meu adversário, mas não cabe a mim matá-lo, não cabe a mim orar para que ele caia, não cabe a mim a desgraça dele, não cabe a mim a derrota dele. Deus vai tratar com Saul. Eu vou ficar onde Deus mandou eu ficar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E a partir desse momento, Saul para por um instante de perseguir Davi. E Saul mesmo vai reconhecer: Davi, eu sei que o Senhor te escolheu para apacentar Israel. Uma hora a ficha vai cair para o nosso adversário. Uma hora o diabo vai ter que ver que não tem como ele bater de frente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma hora o diabo vai ter que ver que não tem como mais ele se levantar na nossa casa. Aleluia. Uma hora, irmão, o diabo vai ter que cair em si. Você está entendendo? Por quê? Porque você tem uma unção. Todos têm uma unção aqui. Aleluia. Você tem uma unção. E essa unção não veio de baixo, ela veio do alto. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz então que desenrola-se a história de Davi. Saul continua no reinado, Davi continua fazendo o que ele fazia de melhor. Agora ele já não apacentava, Anne, agora ele era soldado, agora ele guerreava. Agora ele ia para a peleja e Deus dava vitórias. E Davi começava a ganhar o coração do povo. Davi começava no seu pouco espaço. Quem acompanhou Davi eram soldados valentes, homem guerreiro. Porque é esse tipo de gente que Deus coloca do nosso lado. Aleluia. Amém, Jesus. Do lado de gente ungida, Deus não coloca frouxo, Deus coloca corajoso. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Deus colocará do teu lado pessoas corajosas. Eles vão te ajudar na guerra. Aleluia. Eles vão te ajudar a orar. Eles vão te ajudar a vencer. Eles vão te ajudar a conquistar Israel. É assim que funciona. Alguém que tem unção vai atrair corajoso. Aleluia. Alguém que respeita essa unção. Davi, eu sei que Deus é contigo. Eu vou para onde tu for. Irmão, quem tem unção também atrai pessoas boas. Também atrai gente boa. Também atrai gente como que ama. Você está entendendo? Quando nós temos uma unção na nossa vida, irmão, a gente não precisa ficar bajulando amizade. Amizade surge no momento. É verdade. Amizade surge ali no momento. É no momento de dificuldade que se conhece os amigos, irmão. Amém, é verdade. Era nesse momento que Davi estava precisando saber quem era que estava do lado dele, quem é que não ia abandonar o barco, quem é que ia bater de frente onde Davi fosse. É aí que acontece. A Bíblia vai dizer que se forma um grupo com Davi. E Davi vai ficar fugindo nesse período. E Davi vai se esconder em uma cidade. E dessa cidade, a Bíblia vai dizer que lá em Samuel, quase no final do livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que os filisteus armam uma guerra contra Israel. E a Bíblia diz que Saul sobe com seus homens. E Jonatas, o seu filho. A Bíblia diz que Saul, nesse momento, vendo que estava ele em desvantagem, ele vai se suicidar.
Em outra passagem, vou mostrar que alguém pega, ele chama o seu pajem de armas e manda que ele mate. E a Bíblia vai dizer que Saul perde a batalha, seu filho Jonatas morre. E alguém vai sair correndo. Alguém vai sair correndo até Davi. Alguém vai sair correndo desesperado para Davi, até Ziclag. Vai lá até Davi, vai procurar Davi lá. E Davi está lá, em algum lugar, esperando a resposta, esperando a providência de Deus. E alguém chega cansado. Após Davi estar vindo perdão de uma guerra, alguém chega cansado e fala: hoje Israel caiu na peleja. Os reis de Israel caíram, Saul caiu, Jonatas caiu. E a Bíblia diz que esse homem, ele pega e dá a notícia para Davi. E ele diz: eu matei Davi, trouxe aqui a coroa de Davi. Talvez ele pensando assim, algumas passagens diz que ele se suicidou. E de fato ele se suicidou. Só que esse homem, pensando que, ganhando o respaldo, talvez pensando assim: se eu disser para Davi que matei Saul, talvez ele vai me colocar como alguém importante. Talvez ele vai me colocar como alguém de destaque. Talvez ele vai me colocar como alguém diferenciado. Eu vou falar para ele que eu matei Saul e eu vou ganhar a confiança dele, porque ele afinal de contas vai ser rei. E esse homem diz para Davi: Davi, eu matei Saul. Está aqui, ó, trouxe para ti aqui uma prova. Só que Davi vai chorar, Davi vai lamentar. Davi vai sofrer por causa da morte de Saul. Ele e os seus homens, porque caíram 2 homens valentes. Apesar da desobediência de Saul, Saul era valente, Saul era guerreiro. Saul era alguém que protegia Israel. Você está entendendo? A gente tem que reconhecer às vezes algumas coisas, irmão. Você entendeu? Sabe por quê? Sabe qual era o diferencial na vida de Davi? É que ele sabia detectar esse tipo de coisa. E aquele homem egoísta, pensando assim: opa, vou contar uma desgraça para ele. Talvez Davi, ele pensava que Davi era o mundo dele. Talvez pensava que o sentimento que Davi tinha era o mesmo dele. Se eu falar para Davi que eu matei ele, eu vou ganhar confiança. A Bíblia diz que quando passa o luto, Davi manda um dos seus homens pegarem aquele homem e matar ele, porque ele tocou no ungido do Senhor. Ele nem havia tocado, mas a mentira dele vai custar caro, a sua própria vida, porque Davi tem uma unção e quem escolheu Davi foi Deus. E quem tem o sentimento de Deus não quer ver a morte de ninguém. Aleluia! Aleluia! Deus! Aleluia, meu Deus! Aleluia! Davi não se alegra, Davi não coloca aquele homem: opa, tu matou meu inimigo, tu matou meu adversário. Davi não exalta ele. Davi tem um sentimento verdadeiro. Davi sabe reconhecer a unção. Davi sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu tenho que respeitar a unção. Tu não temeu tocar no ungido do Senhor, vai pagar com a vida. Mata ele, porque Saul era ungido. E a Bíblia vai dizer que a partir desse momento tudo vai colaborar, porque Davi não precisa usar a sua arma. Tudo vai colaborar. Opa, Saul está morto. Estamos em desvantagem, o inimigo prevalece. Quem é que eles vão buscar? Aí entra o período. Passa o tempo da provação de Davi, Francisco. Passa o tempo da luta, passa o tempo da guerra. Davi já é homem preparado, Davi já é homem forjado. Davi já não é mais aquele mocinho, Cleide. Davi já não é mais aquele pastorzinho de 17 anos. Davi já não é mais uma pessoa imatura. Davi já não é uma pessoa inexperiente. Davi sabe agora conduzir a espada. Davi sabe liderar. Davi sabe guardar o povo. Davi sabe estratégia de guerra. Agora Davi está lá esperando o tempo de Deus para a vida dele. E aí nós entramos naquilo que nós lemos lá em 2 Samuel, no capítulo de número 2, no versículo de número 4. As 3 unções de Davi. Aleluia. Davi foi o único homem na Bíblia para ser rei que foi ungido 3 vezes. Davi foi o único. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 4: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E avisaram a Davi, os homens de Jabe de Gileade foram sepultar Saul. A Bíblia diz que Davi está em Hebron. Alguém manda ir lá, os anciãos de Judá. Vamos chamar Davi. Davi é sangue nosso. Davi que pelejava. Deus é com Davi. Davi tem a promessa. Irmãos, vai chegar a hora de alguém reconhecer. Vai chegar a hora de alguém reconhecer. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Vai chegar a hora de alguém reconhecer. Vai chegar a hora. Não precisa propaganda, Cristo.
Eu preciso fulano sair daqui, opa. Glória a Deus. Alguém vai lembrar. O negócio é eu saber esperar. O negócio é eu ficar, ó, aqui, deixa eu fazer só o que foi que mandaram fazer. Deixa eu fazer só o que mandaram fazer. E uma hora vai chegar, a Bíblia diz no capítulo 2, 2 Samuel, que os irmãos de Davi vão lá, subiram até a cidade de Hebron e foram lá e ungiram Davi rei sobre Judá. Quem é líder vai liderar. Ele começa agora ali na sua casa, na sua terra. A primeira unção de Davi foi diante dos seus irmãos e dos seus pais. A segunda unção de Davi foi diante de todo o povo de Judá, da terra onde ele morava. Talvez você não entendeu. Primeira unção, Deus ele me unge diante da minha família. Primeira unção, Deus ele me unge diante da minha família vai ver a unção na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Segunda unção vai acontecer, pastora, em Judá. Toda a cidade vai saber quem eu sou. Porque Deus está fazendo isso acontecer. A segunda unção de Davi aconteceu para todo Judá ver. E todo Judá viu quem era Davi. Agora Davi já não era um mocinho apenas de guerra. Agora ele era rei sobre Judá. Agora ele governava ali. E ele passou 7 anos e meio governando lá. E quando alguém em Israel soube, opa, Davi está governando, vamos lá. Davi é osso nosso, Davi é carne nossa, vamos lá. E eles chegam até Davi em Hebron. E eles vão fazer aliança. Hebron significa lugar de concerto. Davi, vem cá, vamos fazer aliança. Vamos fazer uma aliança aqui, tu governarás sobre nós. Afinal de contas, tu tem uma unção. Foi Deus quem falou há 15 anos atrás que tu serias rei sobre nós. Foi Deus quem te ungiu. Mas Davi, Saul estava no trono. Agora Saul já não existe. Vem reinar sobre nós. Alguém vai reconhecer e vai chamar-nos para liderar sobre nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Davi. Eu creio, Ele vai reinar agora sobre todo Em Israel. nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Aleluia, Senhor. Nenhum outro rei E assim seja. teve um reinado como o de Davi. Nenhum outro rei. Mas o segredo todo na vida desse homem está, não em si, mas uma virtude dele. Qual foi a virtude? Saber esperar. Saber suportar. Agora eu vou dizer algo aqui para você. Preste atenção. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ela tem a unção. É que ela tem o chamado. É que o profeta foi até ela e disse: Deus tem esse propósito para ti. E ela se precipitou e disse: é já, é agora. Se Deus falou, não preciso de nada mais. Já tenho a palavra. E ela já vai com tudo. Ela não volta a fazer o que ela fazia. Você está entendendo? Ela não volta a fazer. Tem coisas que eu tenho que esperar um pouco. Coisas que eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que deixar acontecer. E é isso que nós precisamos aprender. Só que tem gente não. Ela é muito afoita, muito precipitada. Ela quer logo. Se Deus falou, opa, Deus falou, é agora, pastor. Não precisa esperar, pastor. É agora e pá. E acontece. Se precipitam. E às vezes acabam caindo e quebrando a cara, infelizmente. Por quê? Não sabe esperar. As pessoas estão perdendo a unção. Por quê? Não sabe esperar. Há pessoas que estão perdendo a força. Por quê? Não sabe esperar. Está entendendo? A Bíblia vai dizer que nós temos que esperar. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Esperar é uma virtude para poucos. Esperar é uma virtude para poucos. Você tem essa virtude? Não precisa responder. Você tem essa virtude? Você sabe esperar o tempo certo? Deus já falou para você que é o tempo? Deus já falou para você que é já, que é agora? Nem sempre é assim, não é assim que funciona. Tá? Quem dera fosse assim, não, pastor. A gente chegasse hoje aqui, Deus nos ungisse, amanhã a gente já estava reinando. Quem dera. Ainda tem uma escola para eu e você passarmos. Ainda tem um aprendizado para eu e você aprendermos. Amém? Ainda Amém. tem umas coisas que eu e você precisamos nos preparar. É pouco a pouco, a unção está aí. E as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. As portas vão se abrir naturalmente diante de você. Você está entendendo? Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Lembre-se que eu falei para Davi. Lembre-se que eu falei aqui no início. Quem era Davi antes da unção? Quem era ele? Quem era apenas um Davi entre tantos outros? Quanto Davi não existia em Israel? A Bíblia fala de tanto nome repetido, a gente vê o nome de fulano que a gente pensa que é até irmão, mas não, é de época diferente, mas o nome é o mesmo.
Talvez havia outros Davis. Mas o que diferenciou ele? A presença. Aquele óleo derramado lá não era qualquer óleo. Aquela unção, aquele chamado, não foi qualquer chamado. Aí o diabo fez de tudo, ó. Vou massacrar Davi. Vou tentar destruir com ele, vou tentar cravar ele na parede, mas ele não conseguiu. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Não conseguiu. E é assim que sucede. A unção está na sua vida. Amém. Agora preste atenção. Cuide dessa unção. Zele por essa unção. Conserve essa unção. Por quê? Porque Saul está doidinho para tirar ela. Saul está doidinho para tirar essa unção. E Saul aqui trazendo para a realidade, nada mais é que o nosso adversário, o nosso inimigo. O diabo não fica feliz, irmão, ao ver nós recebermos uma unção. O diabo não fica feliz. Está entendendo? Nós temos essa experiência. Um dia nós estávamos conversando aqui, acho que foi ontem, depois da escola de líderes. Quantos cultos a gente vem e Deus dá um poder, uma unção, aí vai passando, passa quarta-feira, né? Por exemplo, ela desse, passa a quarta na quinta, parece que esfriou o negócio. A gente é impactado pelo poder, pela glória, e passa um tempo, opa, já não tem mais aquele poder, aquela glória. O que é isso? A gente não conserva a unção e o diabo está todo dia lutando para sugar ela. Mas quando eu estou preparado, eu não vou deixar essa unção se esvair da minha vida. Não vou deixar essa unção sair do meu ser, do meu corpo, da minha cabeça. Vai ser um ato contínuo essa unção. Glória a Deus. Aleluia. Amém? É por isso que Davi, nos seus salmos, ele vai dizer: unja a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Aleluia. Porque Davi aprendeu a se apegar com a unção, ele aprendeu a viver com ela, ele aprendeu a ficar íntimo dela, ele aprendeu a não ser independente dela. Eu não posso ser independente de Deus. A minha vitória está não na minha independência, no meu achismo, no meu eu, no eu posso, no eu sou, no eu tenho. Tem gente que só falta falar: eu sou o que sou. Você está entendendo? Tem gente que só falta falar isso: eu sou o que sou. Praticamente virou Jesus Cristo. Eu sou o que sou. Irmão, o mérito de Davi não estava nele. O mérito de Davi estava quem estava com ele. Aleluia. Aleluia. Pegue a história dele. Você já leu, você sabe para onde Davi ia. Vamos consultar ao Senhor. Senhor, para onde é para me subir? O Senhor fala para ele: só para Hebron. Vai lá, lá vai ser o lugar que eu vou te ungir. Para Hebron. Davi perguntava: Senhor, como é que eu vou vencer essa guerra? E Deus dava sinal para Davi. Senhor, como é que eu vou superar? O que é que eu faço? E o Senhor vinha e falava para Davi. É isso que precisa acontecer, irmão. Sabe por que Davi fazia isso? Porque ele não era ninguém. E ele só se tornou alguém porque Deus quis que ele fosse alguém. Amém, Jesus. Aleluia. Então, nunca se esqueça quem foi que deu a unção para você. Nunca se esqueça quem foi que derramou o azeite na tua cabeça. Nunca se esqueça quem foi que te escolheu dentre os mais excelentes. Você acha que seus irmãos não eram melhor que você? Você acha que Samar, você acha que Abinadab, você acha que Simei não eram melhor que vocês? Irmãos de Davi, mais robustos, mais fortes, homens belos fisicamente, alguém que era só pegar a coroa e pá, coloca nele. O resto, está entendendo? Era o melhor. Alguém era muito melhor que eu, irmão. Alguém da minha família era muito melhor que eu. Alguém na sua família era muito melhor que você. Vamos ser sinceros, mas Deus escolheu quem? Sabe por que tua família está de pé? Amém, Senhor.